Seja muito bem-vinda ao episódio 68 aqui do nosso programa Poção Mágica de Gabi. Estamos atualizando aqui os números. Vamos ver aqui se o nosso microfone está tudo bem. Aqui nesse programa, semanalmente, eu te ajudo na estruturação do teu emocional para que você possa realizar aí todos os teus desejos, tirar essas travas, descobrir qual é o teu caminho. E eu sei que muitos de vocês aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, especialista e criadora da estruturação emocional. Deixa eu mandar aqui. Que é uma pessoa especial que está agora num momento um pouco delicado. Então, bem-vindos quem vai chegando, tá? E para quem já acompanha o trabalho aqui ou não, a minha função aqui é te ajudar, te ensinar os caminhos para você se libertar de travas e descobrir qual é o teu caminho. Então, no episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu mesma já senti muito na minha pele, tá? Ao longo aí da minha caminhada. Então, o título separado para hoje é justamente porque eu não consigo me sentir satisfeita com nada. Mas alguém vai levantar a mão comigo aqui, como uma eterna insatisfeita. É horrível ouvir essa frase, mas para quem já ouviu coisas do tipo, ou talvez se você ainda não identificou, se você ainda não passou por esse tipo de situação na sua vida, vamos vendo o que você vai sentindo aí na tua caminhada. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente que agora, antes de eu entrar aqui ao vivo com vocês, eu fechei os meus olhos me concentrando e eu vi muitas pessoas com esse tipo de problema, tá? Então, se você se conecta comigo, né, tem almoçado comigo aqui no Poção Mágica de Gabi, né, ou se de repente você consegue se conectar com essa live, com esse encontro em outro momento, em outro horário, ótimo. Entenda que além de você trazer essa cura de dentro de você mesma para aquilo que você precisa para se libertar de todas, tá? Ou de qualquer trava que tenha na tua vida, tá? Muitas vezes você também pode receber uma energia enviada para você, uma energia de cura, tá? Então, um brinde. Um café com moderação, tá? E vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Na realidade, eu não sei se você já teve algum dia da tua vida que você, tipo assim, acordou meio de saco cheio, sabe? De saco cheio de tudo, de saco cheio daquele dia em específico, como se fosse, como se tivesse aquela sensação de que tudo iria se repetir novamente, sabe? Como você acorda, abre os olhos, bota lá, começa com o pé direito, né? Mas aquela sensação de, poxa, será que esse dia vai ser igual aos outros e nada tá legal, nada tá bom, né? Sempre as mesmas coisas acontecendo e se repetindo e se repetindo. É como se literalmente tivesse faltando tipo uma peça, né? Uma pecinha para aquele quebra-cabeça e você nem consegue descobrir, né? Qual é essa peça? O que é isso que está faltando, que você sente essa coisa, como se já estivesse dando um vazio. Porque se a gente for imaginar um quebra-cabeças, né? A gente imaginaria o quebra-cabeças e a gente vê ali as peças, tá? Então, será que tá faltando uma pecinha no teu grande jogo de quebra-cabeça, tá? Então, quem aqui se identifica com isso? Ou, de repente, você conhece alguma amiga que, de repente, vocês tomam um café, vocês conversam e ela te fala, nossa, eu me sinto, assim, muitas vezes perdida, às vezes parece que falta alguma coisa na minha vida, eu acho que eu não me sinto satisfeita com as coisas. Se você conhece uma pessoa que seja, que tem essa característica, eu quero que agora você me ajude a te ajudar.
Porque se você tá aqui porque você precisa de uma ajuda, a gente também pode unir mais forças e ajudar outras pessoas. Então eu te convido agora que você pegue esse aviãozinho que tem aqui embaixo e você envie, nem que seja para essa uma amiga. Mas se você tiver 2, 3 amigas nessa situação que vocês trocam figurinhas falando, nossa, parece que as coisas estão estranhas e tal, envia essa live para essa pessoa, porque você pode estar ajudando o coleguinha. E ajudar é um dos princípios para começar a destravar a tua vida, sabia? Então eu vou pegar aqui e vou mandar, inclusive, para algumas pessoas que eu vejo que estão constantemente por aqui. E você vai fazendo isso aqui agora também, tá? Vamos vendo aqui. Ai, tá sacudindo, né, gente? Vamos vendo. Para quem mais você vai mandar? Pensa, aquela pessoa, aquela amiga que de repente precisa sim da tua ajuda, tá? E você não vai virar as costas, porque você não viraria as costas para uma amiga, não é mesmo? Você não viraria de jeito nenhum, tá? Então você pega esse aviãozinho e você já manda para essa amiga que você tá aí pensando. Então bora. Tô enviando aqui também algumas pessoas que inclusive eu vejo muito constantemente aqui. Bora? Então, olha só. É tão interessante, porque é como se tudo, sabe, o que tivesse acontecendo hoje aí na tua vida fosse mais do mesmo, sabe? Como se estivesse realmente repetindo. E às vezes você fica até esperando que aconteça alguma coisa diferente, tá? Que alguém diferente venha falar com você, sabe? Que um convite diferente aconteça, sabe? Que uma proposta, de repente, de trabalho nova chegue aí até você, tá? Mas quando você acaba o teu dia, quando você volta para tua casa, quando você chega na tua cama de noite para deitar a tua cabeça e encostar no travesseiro, é como se você recapitulasse o teu dia e dissesse, meu Deus, é só uma vontade de algo diferente acontecer, mas nada acontece de diferente, né? Isso já aconteceu contigo, sabe? Você já se sentiu assim, tá? Então me conta aqui. E bem-vindo quem vai chegando aqui no nosso Poção Mágica de Gabi de hoje, essa edição do 68, tá? E me fala da onde você está me assistindo, né? Você está chegando, você está onde? Você está em que localidade deste planeta, hein? Tá? Então, olha só, o tema dessa live de hoje ele é justamente para te ajudar a identificar o porquê justamente de você estar passando por isso, apesar de você se esforçar muito, né? Apesar de você ser uma boa pessoa e ter boas pessoas ao seu redor, tá? Porque, na verdade, tem uma resposta sobre isso para você, tá? E você ficando até o final da live, você vai entender, aprender sobre como, o que pode ser feito muitas vezes nesses casos, tá? Nesses casos de caos, tá? Então, um brinde para quem está aqui. Peraí, gente. Às vezes com batom no dente, às vezes eu tô gravando o vídeo e tô com o batom no dente e tá tudo certo, né, gente? Tá tudo certo, é só o batom no dente, não tem problema. Então, olha só. É importante, então, se você se identifica com isso, a gente vai logo falar diretamente ao ponto sobre o assunto. Mas, para você que chegou aqui e pode estar pensando, de repente, assim, nossa, mas essa conversa da pessoa tentar de tudo, né? Tem um trabalho bom ou uma família boa e nada tá acontecendo, tá? Entendo você questionar isso, tá? Mas as situações que estão presentes muitas vezes na nossa vida, gente, e na vida de outras pessoas, né, que interferem sim nessa sensação de satisfação, sabe? Tipo, questões que se não forem devidamente limpas, né, como se você pegasse mesmo uma vassoura ali para limpar aquilo ali, que você pode justamente continuar com a tua vida travada, tá? E tem uma coisa, quando a gente fala sobre estar insatisfeita,
nem sempre ela é totalmente negativa, essa insatisfação. Ela pode não ser algo ruim, tá? Pode não ser uma insatisfação ruim, porque, de certo modo, a insatisfação ela pode te encaminhar, te levar para um caminho de evolução, né? Para que você traga melhorias para a tua vida, porque você está ali não conformada de certas situações, então trazendo essas, te chamando para você buscar essas melhorias na tua vida, tá? Então, é como se a gente pudesse dizer, entre aspas, que nesse caso é como se fosse uma certa insatisfação positiva, mais saudável, vamos dizer assim, tá? Agora, quando essa insatisfação, ela te impede de aproveitar as coisas boas que estão na tua vida ou que estão a teu dispor, né? Aí, nesse caso, realmente você tem que acender aquela luz amarela, luz vermelha mesmo, para entender o que é isso, tá? Então, a propósito, vamos pegar esse gancho aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que é, o que seria, então, né? Qual é a diferença principal entre uma insatisfação saudável e uma insatisfação que faça mal, tá? Então, para pensar o seguinte, quando você tem ações, atitudes, né, que te levam, né, você vai dando passos e caminho, você vai caminhando para crescer constantemente, tá? Isso é uma coisa. E, de certa forma, pode ser que você seja impulsionada para dar esses passos justamente quando você não está bem satisfeita com alguma coisa que você tem ali na tua vida. Então, de forma positiva, você pega essa energia de uma insatisfação, por exemplo, você não está satisfeita com a tua casa, você não está satisfeita com o bairro que você mora, com a cidade, enfim, você não está satisfeita com este ambiente. Então, você toma a decisão, tudo começa numa decisão, como eu falo muito para vocês aqui, tudo começa numa decisão que você então decide, não, eu não estou satisfeita em morar neste lugar, em estar nessa situação, então eu decido sair disso. E por então, uma insatisfação, né, algo ali que te incomoda, você toma uma atitude, um impulso, dá um passo, né, como se fosse um trampolim. Essa insatisfação ela vai funcionar como se fosse um trampolim para você conseguir ter forças, coragem, mesmo com medo. Sabe aquela frasezinha clichê, tá com medo, vai com medo mesmo? Mas mesmo com medo, você indo em direção a algo que vai te trazer uma satisfação real, né? Então, por uma insatisfação, você tem um impulso, você pega esse trampolim e aí você vai para um próximo nível. Então, por exemplo, desse exemplo de morar num lugar que você não está afim, que você não quer mais, você pega esse impulso e você vai para uma possibilidade, uma possibilidade nova, e isso vai envolver toda a tua atitude, todas as tuas situações no sentido profissional, como você lida com as pessoas ao teu redor, as tuas relações. Então, peraí, o que eu preciso modificar aqui dessas relações? O que eu preciso modificar aqui do meu trabalho para que então eu consiga agregar toda essa energia para me dar todo esse impulso de um lugar que não está me fazendo sentido, que não tá bom, que eu não tô gostando, tô infeliz aqui nesse lugar, então eu quero ir para um próximo nível, eu quero ir para uma próxima etapa da minha vida. E aí eu uso essa insatisfação nesse sentido, tá? Agora, por outro lado, quando, né, a gente... Então, isso seria a diferença, né? Então, a satisfação positiva, mas... a insatisfação, que ela pode te levar para um lugar positivo. Agora, por outro lado, uma insatisfação negativa, ela também vai vir junto com você também não reconhecer. Muitas vezes que você tá, sim, sendo preenchida com coisas que vêm das pessoas, que vêm das situações fora de você, você tá tendo uma entrega das pessoas,
Uma entrega no sentido assim, ó, no sentido emocional, por exemplo, você tem amizades, você tem relacionamento, você tem família que são parceiros com você, sabe? Que estão com você em todas as horas. Mas por insatisfação e sem perceber, você talvez possa não reconhecer aquilo que está vindo dessas pessoas. E aí você se coloca nessa insatisfação negativa, essa insatisfação que não é saudável, que te faz mal. Por quê? Porque você é como se você tivesse assim, ó, o universo está te mandando, o universo está te enviando coisas boas através dessas pessoas ou através de outras situações no teu trabalho, na tua saúde, com os teus amigos, mas esse vazio, essa coisa, esse buraco dentro de você, de uma sensação até de uma possível crise existencial, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Por que tudo isso? Eu estou me sentindo perdida, eu não sei exatamente qual é o meu caminho, ou mais ou menos sei, mas eu não consigo entrar nessa trilha para o caminho se fazer. E aí você não percebe tantas entregas que você vem recebendo ao teu redor, porque você está presa nesse buraco existencial, nesse buraco interior dentro de você, um buraco profundo muitas vezes, que precisa trazer toda uma estrutura emocional para tirar essa dor emocional que acaba virando esse grande buraco, te libertar disso e automaticamente te liberta de travas de várias áreas da tua vida. Porque cair nesse buraco parece um precipício sem fim que vai dar com a cara lá no chão, né? Numa hipótese assim bem complexa, porque é como se ficasse literalmente girando em torno de si mesma e sem conseguir resolver. Então, uma insatisfação mais negativa, assim, pode muitas vezes ser porque não tem um reconhecimento e você não está até sendo grata por muitas vezes coisas que chegam até você através de pessoas, através de coisas ou através de você mesma. Sabe aquela questão assim, ó, de você não reconhecer muitas vezes que as coisas estão chegando, as coisas estão acontecendo para você, que a tua vida sempre funcionou, de repente ela deu uma atrapalhada, mas as coisas continuam vindo para você e você continua sendo grata pelas coisas, sabe? Então, é um reconhecimento e que começa a amenizar essa insatisfação. Então, da diferença dos dois tipos de insatisfação, gente, assim, usar a insatisfação como esse trampolim legal, porque aí você está indo para próximos níveis que você estabelece na tua vida. Agora, muito cuidado com essa insatisfação de nunca reconhecer as coisas que chegam até você, que você pode estar olhando sempre aquela história, né? Aqui não vai dar para ver, porque mas assim, tem bem pouquinho café aqui. E daí eu poderia dizer assim, nossa, o café tá acabando, nossa. É aquela história de ver o copo vazio ao invés de ver o espaço cheio, o espaço preenchido. E aí eu vou dizer assim, ai, ótimo, que eu tenho café aqui ainda. Então, reconhecer e agradecer quando você vê essa coisa assim de uma possibilidade de preenchimento e não ficando só no vazio. Tá? Agora que eu concluí esse raciocínio, eu quero dar boas-vindas para quem foi chegando, tá? Estou me trabalhando aqui nas lives para não ficar interrompendo o raciocínio, gente. Então, quem foi chegando e eu não falei logo em seguida, né? Agora estou me organizando internamente para eu fazer assim, para não cortar o raciocínio para quem já está aqui no encontro, tá? No nossa live, tá? E um brinde para quem foi chegando e bora continuar bem direto ao ponto. Essa nossa conversa da questão assim, muitas vezes de não estar satisfeita com as coisas, tá? Então vamos continuar. Mas o impacto que isso tem na vida, tá? E não é apontando o dedo nem nada, gente, mas assim, eu sempre digo assim, uma live, um livro, tá? Uma live gratuita dessas, um livro, ele pode te virar uma chave, tá? Que já começa a mudar coisas da tua vida, coisas dentro de você. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, tá? Então, o meu papel aqui de, pelo menos, a gente ter um encontro semanal é justamente, que é o Poção Mágica de Gabi, né? É justamente conseguir te ajudar ao máximo,
tá? E não necessariamente se você quer aprofundar coisas, você vai passar num atendimento, você vai fazer algum treinamento comigo, outras questões, mas aqui no gratuito você já consegue ter vários insights, tá? Então olha só, por que é uma oportunidade você entender sobre essa questão de satisfeita e insatisfeita nessa história, tá? Então para você que tá chegando, né, tipo, por aqui agora, né, e a gente está falando desse tema que fala exatamente por que eu não consigo me sentir satisfeita com nada, sabe? E se você souber identificar o que está causando esse tipo de sentimento, aí sim você vai conseguir as coisas que você tanto quer aí, de uma forma mais rápida, sabe? De uma forma mais ligeira, tá? E aí eu te pergunto, nesse exato momento, qual é a área da sua vida que você sente assim um pouco mais assim de insatisfação? Que você acha que não está bem resolvida? E há quanto tempo você está passando por isso? Comenta aqui no chat comigo. Qual a área da sua vida? E há quanto tempo você está tentando resolver essa área da sua vida e não consegue, tá? Comenta aqui comigo que eu vou, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou continuar aqui pra gente fazer bem pontual, tá? Então eu te digo assim, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, tá? Mas pra quem não sabe, você sabia que tem uma ferramenta que ela é capaz, sim, de limpar esses bloqueios, tá? Que estão hoje te impedindo de você ter esse acesso, né? Acesso a qualquer melhoria que você esteja buscando aí na tua vida, tá? E tem mais uma coisa, existem coisas, situações na tua vida que elas não são culpa tua, tá? E que você, embora você possa até não ter clareza disso, tá? Mas você acaba se culpando. Porque como você às vezes não sabe de onde vem isso, daí você acaba se culpando. E toda vez que você se culpa, essa insatisfação ela volta a acontecer, tá? E no fundo, gente, eu sei que quem tá aqui, que quem tá acompanhando esse tipo de conteúdo, né, de desenvolvimento pessoal, para buscar se libertar de travas, você já tentou mudar coisas na tua vida. Então, eu te entendo essa busca, tá? Mas alguma coisa aconteceu, tá? E te trouxe de volta, muitas vezes, para um ponto que você não queria mais estar, né? Então, às vezes, você tá lá buscando melhorias, e aí, de repente, você volta para um ponto e não conseguiu a melhoria e volta para um ponto inicial. E continua correndo atrás de si mesma, porque no final das contas você não conseguiu ainda encontrar, né, a verdadeira chave para abrir esse ponto, tá? E aí agora eu lembrei de uma situação bastante interessante e curiosa, tá? De uma imperatriz que já passou em atendimento comigo há um tempo atrás, e ela chegou, né, passando por um momento da vida dela bem delicado. Ela estava buscando ajuda na época para questões também de saúde, tá? Então, no momento que eu fazia o trabalho todo integrado, né, a parte física, emocional, mental, tá? Isso acaba refletindo no espiritual, sem dúvida, tá? Mas eu lembro que ela chegou, gente, no momento da vida dela, essa imperatriz, não vou dar nomes, então eu vou chamar mesmo de imperatriz. Ela chegou com uma certa crise existencial, tá? Ela estava assim, se questionando das coisas, e na medida que a gente foi trabalhando, eu fui percebendo que ela não falou isso com palavras, tá? Essa palavra que eu vou falar aqui, mas eu fui percebendo que existia assim um vazio existencial muito grande, então por isso que estava naquele momento tipo crise. E aí com isso, por causa disso, ela começou a ter problemas de relacionamento em casa com o marido, algumas questões específicas e pontuais com a mãe. Estava vindo à tona muitas questões com o pai já era falecido, mas estava vindo questões muito fortes assim, pedindo que ela resolvesse, que ela trabalhasse aquilo dentro dela, porque isso era uma das coisas que estava fazendo com que ela se sentisse assim com esse vazio por várias questões bem complexas e profundas que aconteceram lá na infância dela. Mesmo não citando o nome, eu não gosto de falar, não quero falar.
Então, assim, com situações extremamente complexas. E aí a gente começou a fazer todo o tratamento dela, tá? E na medida que a gente foi limpando questões, a gente precisou limpar profundamente questões bem sérias que tinham acontecido com esse pai. Limpamos profundamente questões relacionadas a essa mãe. E aí, na medida que a gente fez um trabalho psicanalítico junto também na época, e ela foi trazendo consciência e foi se entendendo melhor em casa com o marido. Não é que ela nunca foi brigada efetivamente com essa mãe, mas sabe aquela reconciliação interna de coração, sabe? Uma questão assim. Pelo contrário, ela sempre fez muito por essa mãe, mas ela tinham algumas questões que incomodavam, e aí ela foi conseguindo, né, ver os ambientes de uma forma diferente, tá? E melhorar isso, tá? Então, por quê? Porque muitas situações foram sendo desamarradas ao longo desse tratamento do que a gente foi utilizando, tá? Situações antigas desse passado mais complexo, e aí essas coisas ao redor dela começaram a se harmonizar. Por exemplo, no trabalho, ela andava com algumas questões específicas com o chefe, tá? E um trabalho que ela está há muitos anos, né? Então, aos poucos, não só foi harmonizando em casa com o marido ali no casamento, mas também harmonizando essa convivência com a mãe, com o marido, com o chefe. Então, essa harmonização, tá? E tudo isso porque ela passou por limpezas muito profundas e por limpezas de DNA que ela precisava passar e que a gente fez através dos florais alquímicos, tá? Então, coisas bem, bem profundas, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de limpeza que essa imperatriz passou, o que a gente vai tendo como benefício? Na medida que tu vai limpando emoções tóxicas, coisas que ficaram guardadas, tá? Sem julgamento de culpa de ninguém, mas eu vou usar a palavra agressões, abusos no sentido de abuso moral, abuso sexual para quem já passou, e infelizmente isso é muito comum, gente, é muito comum, é muito sério, mas é muito comum de que muitos de nós adultos tenhamos passado por isso na infância, e isso traz uma repercussão absurda durante a vida adulta. E um vazio existencial, ele pode estar muito bem pautado em uma situação como essa lá atrás, na infância. É por isso que quando você limpa essas coisas, e a forma bem efetiva que eu já vi para fazer esse tipo de limpeza foi através de florais. Então, quando você consegue profundamente, inclusive fisicamente, limpa isso com florais, você tem esse tipo de benefício, tá? Benefício de você, na medida que vai limpando essas dores emocionais, você vai se libertando de travas diversas da tua vida, qualquer trava da tua vida. Por quê? Porque as travas que hoje estão impedindo que você faça o que você quer, que estão até impedindo que o teu caminho fique claro, são porque você carrega dores, culpas, julgamento, críticas de você com as pessoas ou das pessoas com você. Porque quando é das pessoas com você, você quer se fechar num casulo, você quer se fechar na concha. E aí você fica presa nisso, tá? E aí pode ser que você esteja pensando assim, Gabi, mas como é que, tipo assim, umas gotinhas desse negócio aí de floral podem ajudar, tá? Aí tu pode dizer assim, Gabi, eu já tomei floral e não limpou nada disso, e não mexeu assim dessa forma tão profunda, tá? E aí, gente, eu digo assim pra vocês, existem vários florais hoje, né, no mercado, tá? Mas você pode até já ter tomado floral, né, algum tipo de floral, mas não foi o floral alquímico, porque o floral alquímico, ele tem esses efeitos potentes porque ele traz todo um raciocínio da alquimia antiga, realizada lá na Idade Média por alquimistas, né, que eles tinham seus próprios laboratórios, e eles agem não só na tua parte consciencial, mas na tua parte terrena, na tua parte física, tá? Limpando e mexendo no teu DNA. Porque na medida que a gente vai mexendo no nosso DNA, a gente vai impactando fisicamente nas nossas glândulas. Nós temos 7 principais glândulas aqui ao longo do corpo que simplesmente regem tudo,
tudo no teu corpo. Fisiologicamente, bioquimicamente. Então, vão fazer com que produzam hormônios que vão influenciar nas tuas emoções, que vão influenciar para você procrastinar ou para você não procrastinar, para você estar satisfeita ou não estar satisfeita. Então, a tua fisiologia, a tua química, ela tem influência direta no teu emocional. Então, para você se libertar de travas gerais da tua vida, você precisa estar com essa conciliação do seu pai com a sua mãe dentro de você. Fora de você, se eles não se falam, se você nem conhece um deles, não importa. Importa que para você existir, você teve os dois, um DNA que veio de metade de cada pessoa, um homem e uma mulher. E esse homem e essa mulher, eles têm que estar bem equilibrados dentro de você, porque fisiologicamente eles vão impactar em você. Tá? Então, por quê? Como que esses florais alquímicos fazem isso? Porque eles têm pedras preciosas, como por exemplo diamantes, como por exemplo ouro, como por exemplo prata, como por exemplo a energia do sol e da lua, porque eles são colocados, né, para serem embalsamados por isso, de notas musicais. Então, gente, são uma série de coisas, além das próprias flores e das próprias plantas, né? Porque às vezes não vai ser só a flor em si, mas às vezes é um caule, alguma coisa assim. Então, esse é o raciocínio de laboratórios lá da Idade Média, tá? Então, é por isso que esse tipo de floral, por exemplo, nessa Imperatriz que eu dei exemplo para vocês aqui, por que ele foi tão efetivo? Ele foi tão efetivo porque simplesmente ele mexeu em questões profundas, porque esse conjunto ele vai remeter eu vou usar a palavra simulação, mas entre aspas, como se fosse uma simulação da natureza. Porque na natureza você não tem lá o sol, a lua, a água, a terra, o fogo, o ar. Você tem todos esses elementos todo o tempo, constantemente, falando com o teu corpo físico. E falando desde a tua infância, com coisas que ficaram guardadas fisicamente no teu corpo, tá? Então, você precisa tirar isso e sair dessa escuridão para chegar na luz. Então, se a gente for fazer um comparativo, da mesma forma que lá naquela época, lá da antiguidade, da Idade Média, esses alquimistas, eles transformavam nos seus laboratórios, principalmente um deles, que foi o Nicolas Flamel, ele transformava chumbo em ouro, e eu digo ele porque quando ele morreu, ele tinha muito ouro, né? Encontraram, né, lá na França muito ouro guardado lá na casa dele, enfim. E ele fazia muitas doações que ele não tinha como receber todo aquele dinheiro. Então, literalmente, isso que parece ser uma brincadeira, uma ilusão dos alquimistas da Idade Média, e o cara que transformava, fazia uma alquimia de transformar chumbo em ouro, isso é um fato laboratorial. Ai, Gabriele, por que as pessoas não fazem por aí? Porque aí tem muita coisa escondida da gente. Mas o que me interessa fazer essa analogia com relação a transformar o chumbo em ouro, tá? É você transformar todas as tuas sombras, todas as tuas dores emocionais, toda a tua escuridão, toda a tua sensação de estar perdida, toda essa tua sensação de estar desorientada com esse vazio existencial, essa crise existencial, esse buraco interior, em luz, em consciência, limpando tudo isso e entendendo que você não está aqui na Terra a passeio, como eu costumo dizer. Você está aqui porque você tem um caminho para seguir. Você tem aqui uma missão. Essa missão está lá no seu mapa astrológico. Só que para que você consiga executar, fazer as coisas ali que estão lá no teu mapa, você vai ter que limpar muitas dores emocionais, você vai ter que se libertar dessas tais travas, que muitas vezes estão lá no teu mapa, e que só de você fazer uma leitura do mapa não adianta, porque você tem que tratar o que está no mapa. Essa foi a grande diferença que eu entendi a partir dos florais alquímicos, porque nós temos florais astrológicos que a gente consegue tratar os desafios específicos que estão lá no mapa.
tá? E eu vou falar para vocês, gente, se eu não tivesse visto esse tipo de resultado, esse tipo de situação em mim mesma em primeiro lugar, tá? E depois, né, porque eu gostei tanto do que eu vi, do que eu senti na minha própria pele, o que eu vi, o que eu senti em mim mesma, que eu repliquei isso na medida que eu fui estudando e eu fui atendendo as pessoas utilizando aquilo que eu tinha visto em mim nas minhas imperatrizes, ou seja, nas clientes que passaram aqui por mim, tá? Porque senão eu também ia achar que você tá aqui na live, você pode dizer assim, Gabriela, isso aqui é papinho de internet. Isso não é papinho de internet, não. Isso é realidade. Agora, daí depende se você tá afim de ver a realidade, se você tá afim de mudar a tua realidade, ou se você tá afim de continuar aí na dor, no sofrimento, porque ficar aí no sofrimento, na dor, é gostosinho, né? É quentinho, pode ser tóxico, né? Como se você estivesse imerso num lixão. Ficar imerso aí nesse lixão, nessa podridão, é fedorento, mas, tô aqui tão paradinha, tão quietinha. E não, você tem que tirar esse lixo, essas coisas, essas sujeiras emocionais de volta de você, para que você consiga ter os resultados que você deseja, tá? Porque existem sim essas ferramentas, como os próprios florais alquímicos que eu tô comentando aqui com vocês, que eles vão destruir a origem, gente, a origem desses bloqueios que você vem vivenciando e que vem te viciando nisso. Porque você fica viciada nessas inseguranças, você fica viciada no abandono, você fica viciada na rejeição, você fica viciada nessa insatisfação que a gente está falando hoje aqui. Então, esse tema que a gente está falando aqui, ele é sim uma grande oportunidade, porque quando você entende como que o universo funciona, as coisas, elas realmente começam a acontecer e fluir para você, tá? Só que tem uma coisa. Existe um jeito errado para você seguir fazendo as coisas e existe um jeito certo, tá? E você, como tudo na vida, você, eu, todos nós temos escolhas. E aí você tem que ver qual é a escolha que você vai fazer. Se é continuar fazendo a coisa do jeito errado ou se você decide começar a fazer do jeito certo. Então, enquanto você acha que você deve constantemente, por exemplo, cobrar as pessoas ao teu redor por ajuda, por fazer alguma coisa para você, tá? Você acaba com essa atitude constantemente cobrando as pessoas por elas te ajudarem, por elas fazerem alguma coisa por você, você acaba cavando um próprio buraco que você mesma se afunda. Então, por isso que esse tipo de atitude de você cobrar demais ali ao teu redor, acaba te levando para uma situação bem delicada, te levando para um buraco mesmo, tá? Porque não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai deixar de se sentir insatisfeita, não é assim que você vai conquistar dinheiro, relacionamento, uma boa saúde na tua vida. Não é assim. Não é você cobrando, não é você achando que você não recebe nada do universo, que você é uma pobre coitada, uma vítima. Não é assim que a coisa vai funcionar. Não é assim que o universo funciona. Às vezes eu converso com vocês no privado e eu lembro agora de uma moça, não lembro o nome dela, mas ela falou assim, um monte de coisinhas que estava acontecendo e ela falou assim, é que eu tô dando foco nisso, né, e eu não posso fazer isso. É exatamente isso. Aquilo que você coloca o canhão de luz, aquilo que você coloca foco na tua vida, é aquilo que vai expandir. Então, como você vive nas inseguranças, no sofrimento, nas dores emocionais, você não está conseguindo ver abrir uma porta de luz e ver uma outra perspectiva, você acaba sempre agindo e continuando desse jeito errado. E aí você se sente insatisfeita e nada dá certo e tudo mais e tal. Então você não consegue sair disso. Então, gente, eu sei que pode parecer difícil sair disso, mas tem como e continuar nesse modo é um jeito errado. Então você não pode mais continuar dessa forma, tá? Outra coisa também com relação vamos colocar assim como um jeito errado, que eu vejo assim que é bem comum, é assim, você só
ficar no pensamento positivo também não vai resolver a tua vida. Ah, eu penso positivo. Você pensa positivo entre milhares de pensamentos que você tem durante o dia, que são todos negativos. E que por serem negativos, todos os outros, eles te geram emoções negativas. E essas emoções negativas é que criam uma realidade desagradável na tua vida. Entende? Então, se você tiver o controle dos teus pensamentos 24 horas por dia, mas é o controle de todos os pensamentos, aí você controla para pensar só positivo. Daí, como você vai sentir positivo porque está pensando positivo, aí pode funcionar. Agora, caso contrário, gente, desculpa, nós fomos programados, nós humanos fomos programados, tá? Para viver nessa dor e sofrimento. Desculpa eu te falar isso. Eu preciso te falar, porque o meu papel é justamente te reprogramar em emoções novas, tá? Porque olha para fora da tua casa. Olha para fora da tua cidade, olha para o estado, para o país, para os países do planeta, para o planeta Terra. O que a gente tem em massa aqui? As pessoas concentradas na dor, no sofrimento, umas das outras. Na guerra, na dor, no sofrimento, no vazio existencial. E aí? A tendência é que, por semelhança, você também esteja todo o tempo nesses sentimentos. E se você não usar o jeito certo, você vai continuar presa nisso, tá? E existe o jeito certo para você resolver isso, tá? E o jeito certo, principal, eu vou te falar em uma palavra. E aí você tem várias formas de você chegar nesse jeito certo. O jeito certo é consciência. Você expandir a sua consciência, você abrir a sua consciência, você abrir os seus horizontes, enxergar além, enxergar dentro de você. Para que você faça, sabe o quê? Você reencontre a sua própria essência. Se conecte com a sua luz interior, com o seu espírito. Esse é o jeito certo, porque insatisfação nenhuma vai ficar de pé quando você souber quem você é. Quando você entender quem é você, qual é a tua essência. Nenhuma situação negativa, de insatisfação e tudo mais vai continuar te rondando se você souber de verdade quem você é. Só que aí é que são elas, como se diz aí na brincadeira. Por quê? Porque não é tão simples assim, mas é possível. O que você tem que entender é que, por mais que possa não parecer simples, mas é sim possível. Que para que você consiga chegar nesse nível de consciência, eu vou fazer uma comparação novamente. Eu dei o exemplo dos alquimistas que transformavam chumbo em ouro na Idade Média. Para que você chegue nesse ouro, que é a tua consciência aumentada, expandida, você percebendo as coisas ao teu redor, para que você chegue nesse ouro, né, o teu ouro, você vai precisar transformar aquele chumbo, né? Chumbo em ouro, né? Vou transformar chumbo em ouro. O teu ouro é você se conectar com a tua própria essência, você ter consciência de quem você é, você se conectar com a sua própria luz interior. Só que quem é esse chumbo para você? É a tua expressão terrena, vamos colocar assim. É você hoje aqui na Terra, carregando todas as mazelas, todas as dores, os sofrimentos que veio, inclusive, do teu próprio DNA. Quem é que te deu o DNA, né? Pai e mãe. Ai, Gabriele, eu sempre soube que meu pai e a minha mãe só estavam atrapalhando a minha vida. Não. Você primeiro honra a vida que eles te deram. Você recebeu deles. E aí, agradecida, honrando a vida dessas pessoas, porque se não fossem eles terem te dado a vida, você não estaria aqui hoje. Essa frase é muito importante que você traga para a tua consciência. Mas, de qualquer modo, você pode estar carregando, sim, escassez, né? Uma mentalidade que lá naquela outra época dos teus pais se pensava assim, se falava assim, né? Se acreditava em determinadas coisas. E para que você tenha você chegue nessa tua alquimia de se transformar no teu chumbo em ouro,
você chegar nesse teu ouro, que é a tua conexão com a tua essência divina, você vai precisar lapidar esse chumbo. Você vai precisar lapidar esse teu diamante bruto para você chegar num diamante maravilhoso, lindo, né? Lapidado, todo bonitão. Por quê e como? Porque se você não fizer isso, você vai continuar nas mazelas de dores e sofrimento. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que se libertar disso que você recebeu agradecendo a vida, mas se libertando das coisas que teus pais aprenderam em outra época, teus pais os anteriores a eles, e aí você precisa, então, com isso, se libertar para dar próximos passos. Ou seja, se libertar do DNA, você precisa limpar essas emoções tóxicas para você começar a preencher novamente o teu ser com novas emoções. Preenchendo esse vazio interior com total satisfação, com total gratidão. Só que se você estiver vibrando nessa energia de onde você veio, da tua origem, sem trabalhar isso, sem evoluir isso, você não consegue sair do lugar, você não consegue chegar nesse teu ouro pessoal, nesse teu ouro existencial e dar aquela crise existencial que você fica presa. Por isso que o jeito certo é você lapidar tudo isso. E uma ferramenta que você consegue fazer isso são, por exemplo, os florais alquímicos, que vão mexer, sim, na tua consciência, nas tuas emoções, no teu próprio físico, limpando, inclusive, traumas intrauterinos que você não tem que guardar, que eram dores emocionais da tua mãe, não são tuas. Você tem que tirar isso de dentro de você, porque isso vai te adoecer. Quando você fizer 50 anos, você vai começar a pagar o preço. Por que 50 anos? Porque do 0 aos 49 anos, você vai completar 7 ciclos de cada chakra. Até aí teu corpo aguenta. A partir daí, acabou. Se você não tratar isso, eu não tô aqui necessariamente para falar direto de você, da tua saúde, te falar só de nutrição. Não. Só que eu preciso te dizer que se você não começar a se libertar das suas dores emocionais, não é só crise existencial e vazio existencial que você vai ficar, não. Não é só perdida na vida. Além de você ficar sem saber qual é teu caminho, você vai ter um outro problema sério, que é saúde. E pagar com a saúde é complicado. Porque daí você, além de não saber quem você é, tá com vazio interior, tá em crise existencial, além de tudo isso, para completar, você ainda tá doente fisicamente. Aí complica, né, gente? Então, eu recomendo que você não passe por isso. Então, se você quer começar já agora, tá? O que eu vou te recomendar realmente é que você utilize essas ferramentas que a gente tem à disposição. Então, você comece a trabalhar com a melhor ferramenta que existe hoje para entender não só a tua experiência como pessoa, tá? A tua experiência terrena, mas entendendo e se conectando com a tua origem, tá? Com o teu espírito, com essa tua essência, tá? Que a gente consegue ver isso ali dentro do teu mapa astrológico, só que com o olhar alquímico a gente já vai lá e trata. E trata de modo que depois você não passe por experiências ruins de você ter aí essa vivência no teu corpo físico, tá? Então, a partir do momento que você utiliza, por exemplo, a ferramenta do mapa astrológico para você entender qual é o teu caminho, a tua missão aqui na Terra, e a partir desse entendimento, então, você vai estar pronta para dar o teu próximo passo, tá? Que é para você ir para o teu desenvolvimento de estruturação emocional, por exemplo, que a gente tem aqui, e aí ali sim, a gente vai limpar esse DNA, a gente vai limpar esses traumas intrauterinos que estão aí nos teus ossos, fisicamente, tá? Eu não tô falando aqui de energia que tá no osso, não. Eu tô falando de carbono solidificado que tá no teu osso e que depois ele vai virar doença se você não tirar, tá? E aí a gente consegue, através de toda essa alquimia interior também, com como se diz, a quebra de travas, né? A quebra de travas, cortando cordões, que a gente vai fazendo através do corte de cordões que a gente faz com constelação. Então, todo esse conjunto é o que eu realmente te recomendo se você quer começar mudanças na tua vida. Para você começar agora, primeira coisa que eu te recomendo é comece vendo quem você é através dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é a astrologia, só que a antiga, tá? E a partir disso a gente traça teu próximo caminho, tá? Mas entenda que esse vazio interior, se você se conecta com isso, se você vem sentindo isso, isso não vai apagar assim magicamente.
Isso é um trabalho construído e a gente começa vendo quem é você, te trazendo essa consciência para você ter esse entendimento, tá? Então, para quem quiser agendar a consultoria de impulso, que é o atendimento em que eu olho o teu mapa astrológico, a gente faz toda essa leitura com a tua numerologia também, você clica no link da bio ou depois você me chama no direct pra gente já ver aí uma possibilidade, porque eu tenho os últimos horários aí de fevereiro, tá bom? E sobre tudo isso que a gente falou hoje, gente, tragam consciência, tá? Precisa mudar, precisa expandir, precisa entender o teu modo de funcionamento operante e expandir, aumentar a tua consciência para que você tenha mais saúde física, emocional, mental e espiritual. Ou seja, você traz o triângulo do fluxo da vida, tá? Através da tua estruturação emocional, que é o meu papel aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom, muito bom que vocês gostaram, tá? E deixa aqui meus beijos, ó, infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração de vocês, e a gente se vê na próxima quinta-feira, às 12h12, aqui nesse mesmo local. Beijos!